da Quaresma. Por isso a gente ainda está aqui de roxo, se preparando para a festa da Páscoa. E eu estou muito feliz de estar aqui. Não sei se é porque semana que vem é meu aniversário, tem muita gente querida que faz tempo que eu não vejo aqui, eu olho, fico me emocionando só com os meus amigos que eu fico olhando. Mas eu quero saber o seguinte: vocês já responderam alguma vez a uma pergunta, normalmente na internet, quais são seus interesses pessoais? Você já respondeu? Eu tive que responder. Eu fui assinar um serviço de streaming desse, de ver série, de ver filme. E aí eu pensei que era só dar o cartão de crédito e fechar, mas não, tem uma série de perguntas. Eles perguntam quais são seus interesses pessoais. E eu descobri para que serve. É porque quando você diz os seus interesses, o algoritmo dele lá fica lançando para você o que lhe interessa, né? Então eu escrevi lá, eu gosto de esportes, eu gosto de notícias, eu gosto de música. Aí logo as primeiras coisas que ele me mandam são coisas de esporte, coisa de música, show, essas coisas todas. Isso são os meus interesses. Eu gosto de esportes, que fique bem claro, antes que alguém vá copiar e colar isso na internet, dizer que eu gosto de esporte, ninguém pode pensar um negócio desse. Eu gosto de notícias, eu gosto de música, mas tem gente que gosta de outras coisas, tem gente que gosta de política, de entretenimento, de celebridades. Eu tenho uma amiga que sabe tudo das celebridades, culinária, cultura pop, dança, cada um tem seu interesse. Tem doido para tudo, ainda sobra um para tocar gaita, como diria G.C. Quirino. Por exemplo, Eliel, cadê Eliel? Tá por aí. Levanta aí, Eliel, fica para todo mundo ver. Eliel é o nosso maestro. Tem doido para tudo. Adriana, fica em pé com ele. Fica em pé, rapaz, junto dele. Fica em pé, rapaz. Esse povo é doido, esse povo gosta de moto. Eles vão de moto para tudo quanto é canto, vão para Gravatá, vão para João Pessoa de moto. Eu morro de medo que esses camaradas andando de moto. Pode sentar, meu irmão. Agora, estou dizendo a você que tem doido para tudo. Tem um doido, que é membro do nosso louvor, Marquinho, que andava de moto também, mas levou um acidente no instante e vendeu a moto. Porque cada um sabe onde o calo aperta. Agora, os seus interesses pessoais. Se eu lhe perguntar agora, você saberia responder quais são os seus interesses pessoais? O que lhe interessa? O que lhe chama a atenção? E hoje eu quero ir direto ao ponto na mensagem. Paulo diz aos Colossenses, no texto que o reverendo Roberto leu, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Vocês foram ressuscitados com Cristo, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Nosso interesse deve ser nas coisas de Deus. Pastor, eu não entendi muito bem. Como assim? O que significa pôr interesse nas coisas de Deus? Aí, na prática, o apóstolo Paulo já imaginava que essa resposta vinha quando ele escreveu essa carta. Ele segue o versículo 2 e diz o que significa pôr interesse nas coisas de Deus. O versículo 2 ele diz assim: pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Então, os nossos interesses estão em Deus, estão no céu, quando a gente pensa nas coisas que são de Deus. E eu quero começar lhe perguntando o que habita o seu pensamento, o que habita a sua mente. Quando você está no trânsito, e em Recife a gente sofre muito disso, você pensa em quê? Quando você, antes de dormir, qual é o seu último pensamento? Quando você acorda, qual é o seu primeiro? Quando você está se alimentando, o que é que você pensa? Agora mesmo que você estava no culto, e a gente canta, e a gente ora, e eu sei que eu não sou o único maluco nessa casa hoje, a sua mente às vezes divaga. Você está orando, começa a orar, mas a sua mente divaga, né? Você está cantando, sua mente divaga. Quando a sua mente divaga, como a minha faz, divaga para onde? O que é que você pensa? Quais são os seus interesses? O pensamento é muito importante. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso aos Colossenses: pensem nas coisas que são do alto. E o apóstolo Paulo dizia isso o tempo todo, não foi só aos Colossenses que ele disse isso. Aos Filipenses ele disse e ainda detalha. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso habite o seu pensamento. É muito forte isso. E eu estou chegando aqui na Recon agora, vocês vão me conhecendo aos pouquinhos, mas eu tive uma vida inteira de religiosidade prática, desde criancinha que eu tenho uma vida religiosa, de missas, porque eu queria ser padre. Graças a Deus que eu não fui, porque eu me casei com uma mulher muito bonita, não dava para ser celibatário. Mas eu ia para as missas, e depois eu vinha para os cultos.
acampamentos, e eu tive desde criança no colégio onde eu estudei, experiências verdadeiras com Deus, experiências profundas, eu diria, com Cristo, com o Espírito Santo, desde criança. Mas eu digo que me converti em 1996, mas é só para ter um marco. Muito antes disso eu já tinha muitas experiências com Deus desde criança. Mas em 1996, minha mãe, Dom Paulo, na época na Trindade, lançou um desafio de discipulados, assim como nós estamos lançando um desafio de discipulados aqui na Recon. Lá em 96 ele lançou e minha mãe, junto com outras pessoas, resolveu abrir um discipulado na casa dela, o Ministério de Grupos Familiares naquela época. E eu, que não frequentava tanto a nossa igreja, porque eu era uma pessoa muito ativa na igreja católica, passei aí, era na minha casa, né? Então assim, a casa estava na sala da minha casa, então eu estava ali, o tempo todo exposto à palavra de Deus, junto com líderes lá da igreja. E aqui hoje no culto eu tenho a alegria de saber que além da minha mãe, que está aqui, está Paulinho e Uli, que estavam lá desde o começo. Paulinho é membro agora aqui da igreja, do conselho da catedral, e eu sempre dizia que quando eu crescesse como cristão eu queria ser igual a Paulinho. E eu estou ficando parecido com ele, só que ele é careca e eu ainda não. Mas minha meta espiritual era ser parecido com Paulinho, porque ele foi o meu primeiro discipulador junto com minha mãe naquele grupo familiar. E eu digo que eu me converti naquela época, porque foi naquela época que eu entendi de pôr meus interesses em Deus. Eu já tinha tido experiências com Deus, mas em 96 eu vi que meu pensamento começou a ser habitado pelas coisas do céu. E eu lembro exatamente o que foi. Eu sei que Paulinho vai lembrar disso, mamãe também, Uli. Havia, numa reunião de discipulado, uma conversa sobre mentira. Mentira é pecado. Não tem dúvida de que mentira é pecado. O estudo era sobre mentira, sobre o cristão que tinha que falar a verdade. Mas eu sempre fui mala sem alça e já estava estudando para fazer direito. Sempre gostei de argumentar. E eu dizia, tá certo, mentira é pecado. Mas tem umas mentiras que não é, né? E aí Paulinho dizia, não, toda mentira é pecado. Eu digo, não, Paulinho, mas tem mentira que a gente faz, ele é pecado. E eu querendo argumentar com Paulinho de que mentira não era pecado, eu e papai, a gente argumentou umas argumentações ridículas. Eu tenho vergonha de pensar nos argumentos que eu usei em 96. Eu disse, Paulinho, se eu for bater um pênalti, sempre gostei de esporte, né? Se eu for bater um pênalti, eu vou dizer ao goleiro onde é que eu vou botar, eu tenho que mentir para o goleiro, eu tenho que enganar o goleiro. Vê que argumento lixo. E Paulinho disse, não, mentira é pecado. Passou, isso era segunda-feira de noite, esse discipulado. Passou, dormi, terça-feira de manhã, eu no carro, sozinho, ouvindo música alta, como era meu costume, isso não saía do meu pensamento. Eu dizia, rapaz, eu não posso mais mentir. Putz, grilo, não posso mais mentir. Eu comecei no meu pensamento, não tinha ninguém no carro, e nem eu podia estar mentindo para ninguém. Eu comecei a pôr os meus interesses ali naquele dia. Foi a primeira vez que eu disse assim, bicho, eu estou virando crente mesmo. Porque os interesses de Deus estão habitando o meu pensamento ainda quando eu estou sozinho. Isso foi um negócio que me marcou. Porque até ali, o meu comportamento poderia ser um ou outro, de fora para dentro, mas a partir daquela semana, a mudança era de dentro para fora. Era daquilo que eu pensava e sentia, e que depois podia ou não se manifestar. Eu continuei mentindo, e às vezes ainda solto uma mentira, tenho que me confessar e pedir perdão a Deus, porque isso é o meu comportamento pecaminoso, mas o meu pensamento ali já começou a mudar de dentro para fora. Eu já não queria mais mentir, eu já não queria mais advogar a possibilidade de mentir sem ser pecado, porque Deus estava mudando o meu pensamento, de forma que eu continuei fazendo as coisas que eu fazia, continuei indo para o discipulado, continuei indo para o culto, continuei cantando, mas agora, não só por obrigação, mas era com um interesse diferente. E alguém pode dizer assim, pastor, eu mal consigo controlar meus comportamentos, meus atos, que dirá meus pensamentos. É muito difícil isso, e é difícil demais, porque as pessoas pensam que a ordem é essa, eu mudo o meu comportamento primeiro para depois mudar meu pensamento, mas parece que não é assim. Parece que o melhor é que seja diferente, porque Jesus é muito mais profundo e certeiro, e Jesus ensinando, ele diz, e vocês já ouviram falar isso, está lá no Sermão do Monte, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério,
Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, Jesus está dizendo que, ainda que você possa não estar manifestado num comportamento, aquilo que já habitou no seu coração, no seu pensamento, na sua intenção, já valeu. Portanto, é muito melhor mudar a nossa intenção e o nosso pensamento para que depois se manifeste na vida comum. E o reverendo Roberto leu e repetiu o versículo 4. Se nós estamos ressuscitados em Cristo por dentro, nós manifestaremos isso exteriormente. Ou seja, agir ou deixar de agir é muito importante, sem dúvida, mas o coração que ninguém vê e o nosso pensamento parece ser o mais importante, a ordem inversa. Provérbios 4:23, vocês conhecem. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu diria, guarda o teu coração, guarda o teu pensamento, guarda o que habita no teu pensamento. Porque eu vou dizer um negócio a vocês. É uma tragédia, é uma tortura você viver uma vida externa de um jeito quando o seu interior está de outro jeito. Deve ser uma tortura você só pensar em adultério ou numa sexualidade não sadia, você só pensar isso e na prática você não viver. Você vive pensando numa coisa e vivendo outra. Deve ser uma tortura você só pensar em dinheiro, em luxo e na prática viver uma vida simples. Deve ser uma tragédia você só pensar em poder, em reconhecimento e viver como todos nós uma vida comum. Mente sadia, corpo sadio, mente santa, corpo santo, separado, consagrado, a partir da mente, a partir do coração. E eu tenho um medo, rapaz, eu tenho um medo. Eu fico lendo as coisas dos profetas no Antigo Testamento e os profetas, assim, Deus era muito duro com o povo, porque o povo era um povo de dura cerviz. E quando eu digo o povo era, significa nós somos, né? Nós que somos o povo, nós às vezes precisamos de uma dureza. E eu não gosto de levar esporro. E Deus às vezes usava os profetas para dar esporro no povo. E tinha um que é recorrente no Antigo Testamento, onde Deus dizia assim: o povo me honra com os lábios, mas o seu coração e os seus pensamentos estão longe de mim. Já imaginou se Deus dissesse isso para você hoje? Já imaginou se Deus, que está aqui com certeza, estivesse dizendo para você: você me honra vindo para um culto da manhã, enchendo essa igreja, você me honra porque ligou a internet para assistir um culto com os lábios, pode fazer uma oração ou cantar uma canção, mas o seu pensamento e o seu coração estão longe de mim. Tão duro ouvir isso, eu não quero nem pensar em ouvir isso, por isso que estou pregando para vocês nem ouvirem isso, para a gente ajustar o nosso coração e o nosso pensamento, amém? E eu fui direto ao ponto, agora eu vou voltar para dar um contextozinho. No capítulo 2 de Colossenses, a gente lê o capítulo 3. No capítulo 2, Paulo diz assim: por que vocês vivem como se vocês fossem desse mundo? E aí ele começa o capítulo 3 dizendo: já que vocês ressuscitaram com Cristo, tenham interesse nas coisas que são do alto. Ou seja, nossa vida vai mudar completamente quando a gente entender que nós não somos desse mundo. Jesus diz a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Quando a gente entender que a gente não vive nesse mundo, que o nosso mundo é o reino de Deus que é eterno, que é muito além do que está aqui, a gente vai necessariamente mudar os nossos pensamentos. Lá em casa, e hoje vai ter isso, hoje eu vou almoçar na casa de mamãe, vai ter um povo lá, meus irmãos vão estar lá, e lá assim, a gente procura ficar sentado. Porque quem fica em pé recebe um jaque. Já ouviram jaque? Já que tu está em pé, pega uma cerveja para mim. É assim. Já que tu está em pé, pega uma coxinha. Então a turma fica sentada, para não levar o jaque. Então eu já sei que eu estou cansado, vou chegar depois do culto, vou chegar na casa da mãe, sento e espero alguém levantar para dizer: já que tu está em pé, pega uma coca. Já que eu não tomo cerveja, pega uma coca, né? E aí o apóstolo Paulo está fazendo um jaque. O apóstolo Paulo está dizendo assim: já que você é ressuscitado, viva com a sua natureza de ressuscitado. Viva pensando nas coisas da sua nova natureza, que é Cristo que vive em você. Nova natureza, novos interesses, novos pensamentos. E hoje é dia de novo nascimento. Hoje é dia de nova natureza, em nome de Jesus. Amém. Quando vocês batem palma, isso me dá um aperreio, vou logo dizer. Porque é o seguinte: eu morro de medo de sermão em tese, sermão bonitinho, eu não gosto de sermão bonitinho. Porque o sermão bonitinho, imediatamente eu fico pensando assim: então, pastor, que sermão bonitinho. E agora, na prática, o que é que a gente faz? Porque, obrigado.
Combinei com o Igor. Essa estola gosta de sair, Igor cuida da minha estola. Ele está fazendo isso. Graças a Deus. Farei por você o mesmo. Mas você pode pensar assim na prática. Como é que eu vou buscar e ter meus interesses em Deus? Como é que eu vou pensar nas coisas que são de Deus, se eu tenho muitos problemas aqui na terra, nesse mundo, agora? Tenho certeza que alguém está pensando nisso. Tem uma moça que está assim, olhando para mim assim agora aqui. Ela deve estar pensando isso. Meu amigo, eu tenho 24 horas que não dá tempo de eu pensar em muita coisa, não. Eu só penso em vender, que eu tenho meta para vender. Eu sou professor, eu tenho que preparar a aula. Eu sou uma dona de casa, eu tenho que cuidar da casa e dos filhos. Eu tenho que preparar o sermão enquanto passei o fim de semana no encontro de casais em outros cantos. Eu tenho que resolver bronca. Eu tenho que matar um leão por dia. E quem tem um leão para matar por dia não tem tempo de pensar em outra coisa. Você, se pensar isso, não está errado. Porque eu sei o que é isso. Eu tenho um leão para matar por dia. E às vezes um leão e um tigre. E de vez em quando um urso. E aí, eu sei que é difícil, não é fácil. Mas, mesmo isso sendo verdade, a necessidade de sobreviver ser tão importante que às vezes a gente não tem como pensar em coisas diferentes. Nós somos chamados para mais do que sobreviver. Nós somos chamados para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve, uma vida cheia, problemas reais, doenças reais, desempregos reais, coisas que a gente tem da vida aqui, com o conselho do apóstolo Paulo de ponham o interesse nas coisas que são do alto. E eu vou lhe dizer como é que você faz isso. Você faz trabalhando para Deus. Você pensa que está trabalhando para o seu chefe ou para a sua empresa, mas o apóstolo Paulo nos ensina a fazer tudo para a glória de Deus. Então você significa, ou para usar uma expressão que o reverendo Marcos Guimarães gosta de usar, você ressignifica o seu trabalho para dizer, eu estou trabalhando para mais do que o sustento da minha família, eu estou trabalhando para o Senhor. Porque é assim que o apóstolo Paulo faz. Você cuida dos outros pensando que está cuidando para Deus e porque está, porque você serve a Deus enquanto serve aos outros. Você, quando vai cuidar do seu próprio corpo, quando você vai para o médico, quando você vai malhar, quando você vai cuidar do seu corpo, você ressignifica isso também e coloca Deus e coloca o céu nesse negócio, porque você está dizendo, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Eu estou cuidando para que eu tenha uma vida longa para testemunhar da verdade de Deus aqui na terra. Então, você não precisa separar ou departamentalizar a sua vida entre as coisas do dia a dia e as coisas do céu. Pensar na coisa do alto, pensar no céu, ter um interesse no céu, não significa pensar em coisas diferentes do que você faz todo dia, significa você ressignificar a sua vida do dia a dia para pôr o céu na terra. Aliás, domingo passado, quem esteve aqui domingo de manhã passado, Débora dirigiu o louvor e ela botou na lista uma música que diz isso, deixa o céu descer, cantamos domingo passado. Deixa o céu descer é isso, é o céu fazer parte da nossa rotina e nós pensarmos nas coisas que são do alto enquanto a gente vive. Eu desde criancinha que canto uma música na escola e depois na igreja e de vez em quando eu gosto de cantar ela, olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, aonde for, em tudo que acontece, encontra o teu amor. Viver o céu na terra, pensar nas coisas que são do alto, é encontrar Deus em tudo. Não podemos separar o que é santo e o que é secular, porque essa divisão, ela simplesmente não existe. Isaías diz assim, que Deus habita num alto e sublime trono, lindo, no céu. Mas ele diz também que a orla do seu manto enche a terra e enche o templo. Então ele está lá e ele está aqui. Eu tenho segurança do que eu estou dizendo. Deus está aqui agora. Deus está cuidando de você, querendo transformar o seu pensamento. Mas eu não quero passar por um pastor charlatão, eu não quero passar por aqueles pastores que ficam manipulando as pessoas, dizendo somente para manipular as emoções, dizendo Deus está aqui, Deus vai cuidar de você. Não. Eu não gosto disso, eu sei que Deus está aqui, eu realmente por fé creio naquilo que eu estou pregando, mas o texto diz para buscar as coisas que são de cima, deixa o céu descer, eu sinto a presença de Deus, mas começa, se já ressuscitastes com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então o requisito para ter interesse no céu, para ter o céu na terra, para sentir a presença de Deus aqui, é esse novo nascimento.
Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo, e eu e você a gente pode dizer da mesma forma. É mais do que um rito, é mais do que um culto, é mais do que um relacionamento, é uma união. Vocês estão unidos a Cristo. E eu tenho segurança também disso, que enquanto eu estou pregando a palavra santa de Deus, o Espírito Santo está aquecendo o seu coração. O Espírito Santo está mexendo na sua mente, falando com você, porque nós estamos unidos a Cristo, somos um só corpo, e brevemente nós vamos celebrar a Eucaristia. E na Eucaristia é o auge da nossa união com Cristo. União com o seu corpo e com o seu sangue. Amém? A mensagem de hoje nos exorta a cuidar do que vemos, do que deixamos entrar nos nossos pensamentos. Porque não adianta a gente dizer que quer ter o pensamento e o interesse em Deus, se a gente deixa os nossos olhos verem, nossos ouvidos ouvirem coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos cuidar daquilo que a gente vê, cuidar daquilo que a gente ouve, para poder manter a nossa mente no céu, ainda que esse céu seja aqui na terra. Amém? Eu vou caminhar para terminar essa mensagem, Banjo. Tu pode se animar ali. Mas eu quero contar uma historinha que, quando eu li, eu disse, rapaz, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque é exatamente isso que acontece. Diz que a história é verídica, essa história. Diz que tinha uma família no interior, que tinha 2 filhos, tipo 2 filhos de Francisco, e eles eram do interior, tinham lavoura, e o pai e a mãe trabalhavam na lavoura, e é um trabalho árduo, é um trabalho duro. E quem é do interior aqui sabe que os pais têm filhos e esperam a hora de chegar dos filhos estarem grandes para ajudar na lavoura, porque o trabalho é árduo, né? Então, eles vão ficando mais velhos e os filhos vão ficando mais novos para poder carregar o peso. E eles tinham isso. Sendo que aí, rapaz, para a tristeza desse pai e dessa mãe, esses 2 filhos, quando cresceram, que chegaram a uma determinada idade, não vieram trabalhar na lavoura. Eles foram para o litoral e fizeram os concursos lá e foram entrar na marinha, viraram marinheiros, os 2. E o pai e a mãe não entenderam, criado na roça, criado com bezerro, com bode, e viraram marinheiro. Nunca nem tinham ido ver o mar antes, saíram daqui direto para o mar para virar marinheiro. Por quê? Não entenderam durante um tempo, até que um parente mais experiente, um dia visitando a casa, e ouvindo a lamúria desse pai e dessa mãe, que os filhos não estavam, se você não sabe por que seus filhos viraram marinheiros? Aí eles disseram, não sabem. Aí ele olhou e tinha 2 quadros numa parede, e esses quadros estavam ali há 40 anos, e naqueles quadros estavam pintadas ondas grandes e navios cortando as ondas, e marinheiros segurando as velas e fazendo um trabalho. Aqueles meninos cresceram olhando para aquelas imagens, para aqueles quadros de ondas que eles nunca tinham visto, de navios que eles nunca tinham visto, de marinheiros que eles não sabiam o que era, e aquela imagem gerou pensamentos, e aquele pensamento gerou sonho, e aquele sonho gerou decisões de vida, e eles tornaram-se marinheiros. E a pergunta é, quais são as imagens que influenciam o seu pensamento? Quais são os pensamentos que influenciam os seus sonhos? E quais são os sonhos que influenciam as suas decisões? Um dos personagens mais fantásticos da Bíblia, o rei Davi, de um lado um guerreiro corajoso, confiante em Deus, do outro lado um homem vulnerável, pecador, assassino, mentiroso, péssimo pai. Tudo isso é um homem só, Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu vou terminar o sermão lendo um versículo de um salmo que Davi escreveu, Salmo 139, versículo 23. Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Que tal fazermos essa mesma oração de Davi hoje aqui de manhã? Que tal se todos nós orarmos para que Deus sonde os nossos corações e os nossos pensamentos? Amém? Curve sua cabeça, vamos todos orar assim. Senhor, nessa manhã aqui na Recon, nós oramos como o rei Davi, porque somos como o rei Davi, somos teus, a teu serviço, mas também somos pecadores,
e pedimos que o Senhor nos sonde nessa manhã. Conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Queremos ter o nosso interesse nas tuas coisas, nas coisas do céu. Queremos pensar nas coisas do céu. Queremos fazer da terra o céu. Queremos nascer de novo. Queremos a tua vida na nossa vida, tudo consagrado ao Senhor. Nos livra dos nossos caminhos maus, dos nossos pensamentos que não te agradam, e nos guia para pensamentos e decisões abençoadas. A partir dessa manhã, é assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.